Estamos de volta com mais um podcast aqui no seu canal favorito. Compartilha, cristão! Olha só, se você é cristão, eu te peço, ainda mais com ímpeto, por favor, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse canal com todos que você conhece, para que essa mensagem vá mais além. Você que não é cristão, me ajuda aí, por favor, para juntos estarmos impulsionando esse canal, tá? Para que mais pessoas conheçam os nossos conteúdos, aquilo que tem sido compartilhado da parte de Deus aqui, com humildade, simplicidade. Gente, eu sei que você tem gostado, eu sei que a sua vida tem sido edificada, eu sei. Então compartilha, que Deus te abençoe grandemente. Embora para mais um Compartilha Discipulado. Bem, na aula passada nós prosseguimos falando sobre identidade, que é o tema principal, deste discipulado. Eu gostaria de recordar aqui com você as consequências, de quem não tem identidade. Primeiro, ele não sabe quem é, ele perde a sua identidade, então ele não sabe quem é, não sabe o que tem, ou seja, não sabe o que possui, se é rico, se é pobre, se é mais ou menos, se é próspero, se não é. Lembra do exemplo do fictício do herdeiro do trono perdido? Pois ele era rico e não sabia, porque ele tinha perdido a sua identidade. Então, não sabe nem a capacidade que tem, não sabe a autoridade que tem, não sabe o poder que tem, não sabe nada disso. Vive sem propósito, não sabe de onde veio e nem para onde vai, Mal sabe aonde está. Então, é uma das consequências. E, por fim, não é feliz, é frustrado, e tudo isso por não saber qual é a sua identidade, não entender qual é a sua identidade. Então, eu quero prosseguir aqui, tá? Eu quero acrescentar mais uma ou duas consequências, certo? Se assim o Senhor nos permitir. E minha oração é que Deus te abençoe, que os olhos do seu entendimento, do vosso entendimento, sejam iluminados pela palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em o nome do Senhor Jesus, que você tenha toda a capacidade de compreender aquilo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, tem derramado através desses podcasts na sua vida, na sua casa. Que você compartilhe, em suas conversas, você mesmo falando, conversando, compartilhe, porque nós não aprendemos apenas quando ouvimos, aprendemos também quando ensinamos outros, quando compartilhamos. E eu aprendo mais, gente, compartilhando, eu aprendo mais ensinando do que estudando, do que ouvindo e estudando. Certo? Então, faça isso e que Deus te abençoe grandemente em o nome do Senhor Jesus. Ok? Nós vimos muitas consequências, por isso. Vimos também que até a depressão, a ansiedade, certo? A vontade de morrer, é consequência. O assassinato, as práticas ocultistas, o canibalismo, a embriaguez, a maldição, a idolatria, adorar a si mesmo como um Deus, ou adorar objetos como deuses, tudo isso como santos e santas, tudo isso é consequência da busca, da ânsia, de preencher algo que não se sabe o que é, de preencher um vazio que há, certo? E tudo isso é porque não entende-se qual é a identidade, ok? Tudo isso parte do não saber quem lhe criou, ou quem os criou, falando de humanidade, Ou seja, é não saber quem é o Pai, quem é o seu Pai, quem é o nosso Pai. Então, com toda certeza, podemos afirmar que todos os males sociais e individuais do passado da humanidade, no passado, da humanidade do presente e da humanidade futura, partem da perda da identidade e por não sabermos quem é o nosso Pai. Exatamente. Por quê? Para sabermos qual é a nossa identidade, nós precisamos conhecer ao
Pai. Tá? Então essa é uma das consequências que eu quero acrescentar junto àquelas 5, né, da aula passada. Quando perdemos a identidade, nós não sabemos quem é o nosso Pai. Você pode pegar a sua identidade aí e ver, tá aí lá, ó, filiação, né? Nome do pai, nome da mãe. Então não se sabe quem é o seu pai e nem sabe quem é a sua mãe. É mais um ponto da consequência de se perder a identidade. Ok? E Satanás, ele trabalha, galera. Ele trabalhou, ele trabalha e trabalhará. Tá falando de futuro, passado, presente e futuro, até o último instante para desconstruir. Trabalhou no passado para desconstruir, trabalha no presente para desconstruir e trabalhará no futuro para desconstruir. E não só desconstruir, mas afastar cada pessoa. Grave isso na sua mente. Cada pessoa desse mundo da verdade de que Deus é o Criador. Ou seja, Ele é o Pai. Deus é Pai, gente. E é um Pai maravilhoso, exatamente. E Satanás trabalha para que nós não creiamos nisso. Ele busca desconstruir, ele busca afastar cada pessoa dessa verdade. Como ele desconstrói? Quando ele cria, né, a ideia ou as teorias, tá? Ou teorias de que Deus não existe. Quando ele incute na humanidade a vontade de provar que Deus não existe. E pasme, tá? O que eu vou dizer? Deus de fato não existe. Eita, Deus não existe, gente. Mas não me interprete mal, eu vou explicar. Deus não existe porque ele não foi criado. Entendeu? Só passa a existir quem foi criado. E há um versículo, eu não lembro agora, que diz que desde eternidade, de eternidade em eternidade, ele é Deus. Ele é Deus. Ele não foi criado, então não tem como ele existir. Não tem como ele existir. Ok? Então é uma tentativa fútil de Satanás, uma tentativa fútil daqueles que creem, que abraçam esse ideal de tentar provar que Deus não existe. Não tem como provar que Deus não existe, porque ele realmente não existe. Porque por ninguém ele foi criado. Ele existe de eternidade. Ele existe não. Ele é de eternidade em eternidade. Então Satanás ele busca. E como ele faz isso? Nós já aprendemos. Quero só lembrar aqui com você. 1 Coríntios capítulo 4, do 3 ao 4, diz assim. Será que eu errei? 1 Coríntios tá... Ih, rapaz, calma aí. Eu acho que é 2 Coríntios, gente. 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 4. Estava lendo aqui outro texto. Agora vai, bora lá. Tá aqui, diz assim, ó. Mas, se nosso evangelho ainda está encoberto, entre os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus deste mundo, esse Deus com D minúsculo, cegou os pensamentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Grave essa palavra, a luz do evangelho da glória de Cristo. Grave essa palavra, tá bom? Você vai lembrar ela mais tarde, eu espero lembrar também. Então ele cegou, ele cega os pensamentos, o entendimento daqueles que não creem, para que eles não tenham as suas mentes iluminadas pela luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque João 14 diz que Deus veio manifestar a imagem do Pai, veio mostrar quem o Pai é, porque Deus nunca foi visto por ninguém, tá? Se virmos a Deus, morremos, somos fulminados
pela tamanha glória que ele é, pelo tamanho poder que ele emana, pela tamanha, né, potência que ele é, morremos, somos o que? Fulminados. Então ele manifestou quem ele é no seu único filho, Jesus Cristo, no seu filho unigênito, Jesus Cristo. Ok? Efésios capítulo 2, dos versículos 2 ao 3. Uhul! Vamos lá. Efésios 2, do 2 ao 3. Diz assim. Nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo, ao impulso dos desejos de nossa mente e de pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele usa essas artimanhas, ele cega, como vimos em 2 Coríntios capítulo 4, e ele impulsiona, né? Ele impulsiona os desejos de nossa carne, ele atiça os desejos de nossa carne, atiça os nossos pensamentos, para que nós não tomemos a decisão de ir para Cristo e assim conhecer a Deus, para que nós não olhemos para Cristo e enxerguemos a Deus em Cristo, que é o Filho de Deus. Ok? Então ele atiça os desejos, os pensamentos, as vontades para nos prender nisso. Então dessa forma ele desconstrói e afasta cada pessoa deste mundo da verdade de que Deus é o Criador, de que ele é o Papai. E o fato, galera, é que Deus é o nosso Pai, tá? Deus é o nosso Pai. Lucas capítulo 3, do 1 ao 38, eu não vou ler tudo, tá? Eu vou ler só o que importa aqui que nós saibamos nesse momento. Mas leia, você precisa conhecer quem é Deus, quem é o Papai. Ok? Tanto você que não é cristão, como você que é cristão, precisa conhecer. Quando olhamos para Cristo, vemos o Papai. Lucas 3, do 1 ao 38. Eu vou ler lá perto do 38. Aqui, nesse texto, está falando acerca da genealogia. Tá? A genealogia de Jesus Cristo começa dos versículos 23 até o 38. E eu vou ler o início e vou pular lá para o final, tá? Versículo 23. Diz assim, ó. E ao começar, Jesus mesmo tinha cerca de 30 anos e era filho, segundo se supunha. Ele era filho de José, José era filho de Levi, Levi filho de Matate, Matate filho de Levi, outro Levi, Levi filho de Melqui, Melqui filho de Janai, Janai filho de José, outro José, tá? E eu vou lá pro final, 37. Lameque era filho de Metusalém, aquele lá que viveu um tempão, 900 e pouquinhos anos. E Metusalém era filho de Enoque, aquele que andou com Deus e foi trasladado e nunca mais foi visto. Você pode ver lá em Gênesis, tá? Enoque era filho de Jared, Jared filho de Maleleel, Maleleel filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos filho de Sete, Sete filho de Adão, e Adão era filho de quem? Filho de Deus. Você pode grifar aí, ó. Adão, filho de Deus. Se, tá? E depois você elimina esse se. Adão era filho de Deus. Se Adão é filho de Deus, os descendentes de Adão são filhos de quem? Jesus, ele descendeu de quem? De Adão. Segundo a carne, descendeu de Adão, tá? Segundo o Espírito de Deus, do próprio Deus, porque João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aleluia, que coisa boa. Então o fato é que Deus é nosso Pai. Éramos, preste muita atenção,
em Adão filhos de Deus, antes de Adão pecar. Mas, depois que Adão e Eva pecaram, o pecado rompeu com este relacionamento. Gênesis capítulo 2, vou ler do 16 ao 17. Gênesis 2, do 16 ao 17. Gente, tem muita coisa. Eu acho que vai dar hoje uns 40, 45 minutos. Então, se tiver muita aperreada em sua rotina, parcela em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas não deixe de ouvir esse podcast, tá bom? Vou hidratar um pouquinho mais aqui que estou falando muito. Aleluia! Você tá gostando? Se estiver gostando, comenta aí embaixo, sugere o próximo tema, tá? Em breve vamos finalizar este tema e vamos pro próximo. Gostaria que você me sugerisse. Sugira, por favor. Vamos lá, tá? Gênesis capítulo 2, do 16 ao 17, diz assim, ó. Versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ponto e vírgula. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, em resumo, o que Deus está falando aqui para Adão? É o seguinte, filho. É o seguinte. Eu estou te deixando essa ordenança aqui. Ó. Você pode comer de toda a árvore, tá, do jardim. De todo fruto da árvore, de qualquer árvore que há nesse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só obedeça a essa ordem, meu filho. Só obedeça a este comando que é para sua própria proteção. Se você desobedecer, olha só. Se você desobedecer, no dia que desobedecer, certamente irá morrer. E o que aconteceu, pessoal? A história você já sabe, foi falado, nas aulas anteriores. Eva comeu, deu a Adão também, o seu marido, que comeu, e eles morreram. A imagem imagodei, imagem de Deus, a identidade que eles possuíam se perdeu, foi destruída, morreu dentro deles. A imagem de Deus desapareceu de dentro deles. Por quê? Porque eles desobedeceram, eles foram desconectados, em outras palavras, de Deus. Então o pecado rompeu com o nosso relacionamento. É fato de que Deus é nosso Pai, mas o que aconteceu é o quê? O pecado rompeu com o nosso relacionamento. Satanás, ele, em aspas, conseguiu romper, tá, com este relacionamento. Na aula passada eu finalizei, deixando aí um ar de curiosidade se há solução, se vai permanecer assim até o final. Eu quero dizer para você que Satanás trabalha dia e noite para nos manter dessa forma, para nos manter longe, tá, de todo pensamento e sentimento de reconciliação. Exatamente. Então há uma oportunidade de reconciliação, de sermos reconciliados com o nosso papai. Mas antes de dizer para você, de revelar aqui para você, como nos reconciliamos, como podemos pegar essa oportunidade de reconciliação e tornarmos a sermos filhos de Deus, eu quero aqui denunciar as principais, na verdade, mentiras de Satanás. As principais mentiras que Satanás usa para a todo custo nos manter longe do pensamento e sentimento de reconciliação. Longe, do pensamento e de sentimento de tornarmos a sermos filhos de Deus. De tornarmos a nossa identidade. Primeira denúncia da mentira. A primeira mentira eu quero denunciar aqui, ó. Ele a todo custo tenta te provar, tenta, te convencer de que você não tem pai. A todo custo ele tenta te convencer que você não tem pai. Ele quer plantar na sua cabeça que você é órfão, que você é órfã. E isso acontece muito
E ele faz muito isso com aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda não conheceram a Jesus, tá? Você pode analisar aí, que a maioria que não conhece Jesus tenta dizer que Deus não existe, que Deus nunca existiu, e já falei para você no início que de fato ele não existe, falei o porquê ele não existe, ok? Tentam assassinar a Deus, matar a Deus em suas vidas, em seus pensamentos, a todo custo. Isso é uma grande mentira de Satanás, tá? A segunda é dizer que teu pai não te ama. Então você que conhece, é muito comum, tá? Você que conhece Jesus, você que já ouviu falar do Evangelho, que já foi em alguma igreja, que já frequentou alguma religião evangélica, católica, né? Que crê nisso, crê nessa verdade, você tem o entendimento de que Deus existe, de que Jesus existe e tudo mais. Mas ele tenta te convencer, Satanás tenta te convencer de que teu pai não te ama, de que teu pai te abandonou, entendeu? De que teu pai ele é autoritário, ele exige algo que tu não pode fazer, de que teu pai ele quer te escravizar. Ele mente dessa forma, ok? E eu quero te mostrar que isso não é novo, isso é antigo. 1 João capítulo 2, versículo 22. Primeira carta de João. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 22. Diz assim, ó. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Salvador. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Olha só que Satanás, ele mente, tentando negar que Jesus é o Salvador, tentando convencer as pessoas de que Jesus não é o Filho de Deus. E João ele é categórico, ele diz que este é o anticristo, aquele que é contra Cristo, o opositor de Cristo. E o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Ou seja, ele nega a paternidade de Deus e nega a filiação de Jesus. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu nego o Pai e nego o Filho, como é que eu vou reconciliar? E o texto segue, João 3,17, porque Deus não enviou a Jesus para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E entenda que esse mundo é pessoas, não é o globo terrestre, tá? São pessoas. Então se negamos que o Pai, se negamos a Deus e negamos que Jesus é o Filho de Deus, como, pois, seremos salvos? Como, pois, nos reconciliaremos e tornaremos a identidade que tanto anseiamos, que tanto desejamos, que tanto procuramos no fundo da garrafa de bebida, né? Que procuramos na cama de uma mulher ou na cama de um homem, nos braços de uma mulher ou no colo de um homem, que tanto procuramos em roupas, em sapatos, em bolsas, né? Carlos Steff. E tanto procuramos em comida, tanto procuramos cuidando do físico, da beleza, e tanto procuramos no artista, no ator, no jogador, na atriz, na cantora, no cantor, nas músicas de boteco, e etc, etc. Como, pois? Vê que é uma tentativa muito acirrada, muito, sabe, pesada, é um investimento muito pesado. Veja o que está escrito em 1 João 2,18, diz assim, ó, filhinhos, João está falando, já é a última hora, e tal como ouvistes que o anticristo vem, olha aí, ó, até agora surgiram muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora.
19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Perdão. Mas saíram para que se manifestasse que não são todos dos nossos. Olha aí, ó. Falando de pessoas que já na época de João se levantavam com essa mentira, né? Satanás, ele usa pessoas para tentar nos enganar. Ele usa pessoas até mesmo do meio, né, evangélico, cristão, religioso, para negar ao Pai e negar ao Filho. Gente, o Papa tem negado. Você pode dar um Google aí, Papa negando, né, o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Papa negando que a Bíblia é a palavra de Deus. Cara, é um quadro assim, que você olha para a palavra de Deus e olha para a notícia e você vê claramente, cara, a Bíblia de fato é mais atual do que o jornal de amanhã. Uhul! Olha que coisa maravilhosa, né? Graças a Deus por isso, porque aí temos acesso à verdade, não somos enganados pelas mídias sensacionalistas. Olha aí, 2 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Satanás, por trás de pessoas, tem influenciado. Ele não age somente na mente das pessoas individualmente, ele também tem os seus servos, os seus seguidores, aqueles seus marionetes, para enganar. Tá? Muitos enganadores já saíram pelo mundo. Tem muitos enganadores por aí, gente. E é dessa forma que ele incute, tá, esta mentira de que o Pai, que não temos Pai, e se conhecemos que temos Pai, dizendo que o Pai não nos ama, negando ao Filho, negando ao Pai, negando a divindade de Jesus. Ok? E olha só, Satanás, ele inova suas artimanhas. E isso é uma vantagem que temos, tá? E eu quero te compartilhar isso para que você creia e você saiba identificar, saiba alertar a outros e não seja enganado. Satanás fez isso com Jesus e tem feito isso com você e comigo, conosco, com a humanidade. Mateus capítulo 4, vamos ler dos versículos 2 ao 3, tá? Vamos lá. Mateus 4. Eita, coisa boa. Você tá feliz? Tô feliz demais de estar compartilhando com você em mais esse Compartilha Discipulado. Senta o dedão aí no like. Cada vez que você ouve e curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele promove. Então, promova, me ajude. Em nome do Senhor Jesus, ajude essa causa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Mateus capítulo 4, dos versículos 2 ao 3. Aqui diz assim: e depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Está falando aqui da tentação de Jesus. Porque Jesus, né, guiado pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi provado. Isso para que ele experimentasse todas as coisas que nós experimentamos, mas a palavra de Deus nos garante, e é verdade, que em tudo ele foi perfeito, em nada pecou, para que ele pudesse se oferecer como sacrifício perfeito a Deus, sacrifício perfeito, sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem mácula alguma, para que o sacrifício fosse válido e nós pudéssemos, assim, poder, por meio dele, sermos reconciliados com Deus, tá? Então aqui Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Aí o versículo que depois de haver jejuado por 40 dias, pense, 40 dias e 40 noites sem comer, só bebendo água, ele teve fome, tá? 3. Então o tentador, esse tentador é Satanás, aproximando-se, disse-lhe, preste atenção no que Satanás disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Presta atenção nisso, galera. Olha que Satanás, olha como ele começou a tentação.
Olha como ele iniciou a tentação. Ele iniciou atacando o quê? A identidade de Jesus. A identidade. Se és filho de Deus, olha só, tentando o quê? Assim como foi lá no princípio com Adão, com Eva, incutir um sofisma para depois incutir a mentira e assim destruir o propósito de Deus. Porque se Jesus, preste muita atenção nisso, não tivesse vencido, não tivesse certeza da sua identidade, ele teria perdido e seria game over para toda a humanidade. Mas Jesus, ele cumpriu o seu propósito maravilhoso. Louvado seja o nome dele para sempre, para sempre. Então Satanás, ele fez isso com Jesus. Fez isso com Jesus. E tem feito isso conosco. Ele tem que, em Jesus ele atacou a identidade. Em nós, né, que já conhecemos, ele tem tentado também, atacado a nossa identidade, certo? Nos tentado. Aqueles que não conheceram a Deus, ele tem tentado manter longe todas essas pessoas aprisionadas, cegas, para mantê-las longe daquele que pode resgatar a identidade, longe de Jesus. Jesus é a luz. Vamos lá em João 1, só para dar uma olhada. Lembra que eu falei para você gravar aquela palavra? Tem a mente iluminada. João 1. Olha o que o texto diz aqui, ó. Estamos quase lá. Diz assim: esse veio para dar testemunho da luz. Está falando de João Batista. A fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, João Batista não era a luz, mas para que testemunhasse da luz. Eu vou ler aqui do 4, ó. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Ok? Jesus é a luz. Ele era, ele é e sempre será a luz. Certo? Então Jesus, ele também foi tentado. Ele foi tentado também pelo diabo. Mas ele venceu, porque ele manteve-se firme na identidade. Diferente de Adão e Eva, que caíram no conto da serpente e perderam a identidade, Jesus manteve sua identidade, tá? E a palavra de Deus diz o quê? Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Vamos até o 21. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas segundo Deus. Então só vem para Jesus aqueles que têm as suas mentes iluminadas e querem ter os lados, porque aqueles que ainda estão com a sua mente em trevas, eles não querem porque têm medo dos seus atos serem manifestos diante da luz. Ok? São tudo mentiras de Satanás. Então, essa é a solução. Tá? Eu quero apontar para você aqui a solução para a perda da identidade que houve em Adão. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução. Deus, o Criador, ele amou todas as pessoas, conforme está escrito em João 3,16. João 1,12. Olha o que o texto diz. Mas a todos que o receberam, todos que creram em seu nome, no nome de Jesus, tá? Deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Olha que revelação linda, galera. Quem crê e recebe em sua vida a obra de Jesus, quem crê e recebe em sua vida Jesus por único Senhor, ou seja, dono, Salvador, aquele que salva, e amigo, tá? Com quem se relaciona, esse torna-se o quê? Filho de Deus, filha de Deus, é reconciliado com o papai. Isso é lindo demais, não é? Isso é lindo demais. E tem mais revelações, ó. Aguenta aí. Romanos 8, vamos ler do 28 ao 32, tá? Tem mais verdades aqui e a gente caminha para o final. Romanos 8, do 28 ao 32, o texto diz, ó: E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Os filhos. Quem é que ama o pai, senão os filhos? Aquele que não é filho não ama o pai, tá? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos filhos de Deus, daqueles que são chamados conforme seu propósito. É propósito do Senhor nos reconciliar com Ele mesmo, em Cristo Jesus. É propósito de Deus, do Papai, reconciliar você com Ele mesmo através do único Filho dele, Jesus Cristo. Ele quer fazer-te filho. 29. Porque os que antes, presta atenção nesse texto, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, Jesus, que era unigênito, conforme está escrito em João 3,16, tornar-se o quê? O primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. Tá vendo aí? O unigênito tornou-se o primogênito de muitos irmãos, o primeiro de vários outros que viriam a partir dele. Aleluia! Isso é lindo demais, não é? É lindo demais. Olha o 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Cara, Jesus, Deus, ele chama toda a humanidade a se reconciliar com ele. E aos que chamou, a estes também justificou. E aqueles que atendem o chamado são que justificados por meio do seu Filho, gente. E aos que justificou, a estes também glorificou, ou seja, santificou, limpou, começou o processo de limpeza, de transformação. 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o papai é ao nosso favor, tem espaço para Satanás? Não tem, galera, não tem. Olha que lindo. 32. Aquele que não poupou, presta atenção nisso, nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. E quando é por todos nós, tá? Como não nos dará também com ele todas as coisas gratuitamente? Como? Como não nos dará? Cara, Deus é maravilhoso. O Pai, ele nos ama de verdade. Ele não existe porque ele não foi criado por ninguém. Ele é e ele nos ama. Os filhos, presta atenção nisso, eles estão predestinados a serem como Jesus. Você é filho, você é filha, você está predestinada a ser como Jesus. Você ainda não é filho, nem filha, você está predestinado a ser filho e filha. Basta que você creia no seu coração e confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor. E você automaticamente torna-se filho e filha de uma forma sobrenatural, incrível, instantânea, pelo poder do Senhor. Então, os filhos estão predestinados a serem como Jesus, perfeitos. Perfeitos, porque Jesus é perfeito. E ele foi chamado o último Adão. A palavra de Deus se refere a ele como o último Adão. Houve o primeiro Adão, esposo de Eva, né? O nosso progenitor que pecou. Mas o último Adão, Jesus, ele não pecou. E por meio dele nascemos de novo. Tá? Um dia eu vou gravar um podcast falando sobre o novo nascimento.
Na verdade, eu vou gravar um extra, tá? Vou gravar um extra depois do pugismo, falando sobre o novo nascimento, que ocorre quando nós cremos no nosso coração e recebemos a Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, aquele que veio restaurar a identidade, governo e propósito de toda a criação é Cristo. Romanos capítulo 5. É para fechar, galera, para fechar. Romanos capítulo 5, versículo 17. Olha o que o texto diz. Pois, se pela transgressão ou pelo pecado de um só, que é Adão, a morte reinou por esse, muito mais reinarão em vida os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça por um só, que é Jesus Cristo. Oh, aleluia! Por meio de Jesus nós podemos reinar em vida, gente. Reinar a partir de agora. Voltar ao que? A identidade. Eu vou te dizer qual é a tua identidade. É ser rei, rainha de Deus. É governar junto com Ele, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27. É governar, é interagir com Deus como no princípio. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Bora lá, caminhando para o final. 15, 45 diz: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Lembra? Em Gênesis 2. O último Adão, quem é esse último Adão? Jesus Cristo. Ele é chamado Espírito. Ele foi feito Espírito vivificante. Não é vivente, é vivificante. Ou seja, o Espírito que vivifica, que traz a vida. Olha que revelação. Que traz a vida todo o espírito que estava morto, que traz a vida por meio dele todo aquele que outrora estava morto em Adão. O último Adão, ele vivifica todo aquele que crê na obra maravilhosa dele. Oh, coisa boa, aleluia! 1 Coríntios 15, do 20 ao 28. Para fechar, hein? Agora é sério. Diz assim, ó. Ora, preste muita atenção nisso. Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que morreram. Ou seja, o primeiro, né, que morreu a reviver. Porque já que a morte entrou por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cara, nós estamos entrando aqui em coisas profundas. Porque assim como em Adão todos morreram, também em Cristo todos serão que? Vivificados. Aleluia. Está falando agora aqui de futuro, tá? Mas cada um em sua devida ordem. Cristo, que foi o primeiro, as primícias, depois os que são de Cristo, nós, em sua vinda, quando ele vir, quando ele voltar. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e Pai, quando houver suprimido todo o que? Principado, toda autoridade e poder das trevas, tá? Porque é preciso que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Quem é esse inimigo? Satanás, a terça parte dos anjos, você lembra? E o último inimigo que será suprimido, sabe quem é? É a morte. A morte física, a morte espiritual já não existirá mais. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. E quando diz que todas as coisas são sujeitas a ele, claramente se exetua. Olha só, a única pessoa, a única coisa que está isento de estar debaixo dos pés de Jesus. Claramente se exetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, o Papai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho, Jesus, se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, Deus.
para que Deus seja tudo em todos. Deixa eu transcrever aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Para que o papai seja tudo em todos. Seja tudo em todos os filhos. Aleluia, gente. Aleluia. Que lindo. Não é maravilhoso isso? Gente, Jesus veio resgatar a identidade. Todos precisam saber disso. Todos precisam conhecer Jesus. Não esse Jesus fictício que cada pessoa tem criado para si, mas o verdadeiro Jesus. Preciso conhecer a Deus, não o Deus fictício, que é só amor, só amor, só amor. Jesus que é só amor, não. Preciso conhecer o Jesus real, o Deus real, né? Não é só o Deus ou Jesus que é só amor, só isso. Não. Essas são caricaturas que as pessoas criaram para si, tá? Deus é muito mais, muito melhor do que as pessoas podem idealizar. Da mesma forma, Jesus, ok? E só podemos conhecê-lo em relacionamento. Porque João, capítulo... esqueci agora. João 3,7. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Não. João 17,3 diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Só assim podemos conhecer a Deus. Só assim podemos conhecer a Jesus. Só assim podemos saber a nossa identidade, conhecer a nossa identidade, readquirir, ser reimpressa a identidade em nós, para a glória e a honra do Senhor, e assim nos posicionarmos, né, como nós somos, reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas do Senhor. Um dia, se Deus nos permitiu, trarei um podcast sobre essa afirmação: reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotes do Senhor, tá bom? Porque foi para isso que nós fomos chamados, para interagirmos com Deus, atuando com Ele, segundo a sua vontade, né? Balizado pelos seus mandamentos e diretrizes, ok? Suas ordenanças, a sua vontade, porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, e assim nós cumprirmos os propósitos, os nossos propósitos, os propósitos dele, porque os propósitos dele passam a ser os nossos e os nossos dele. Então nós somos unidos com ele, isso, certo? E ele passa a ser tudo em todos, ou seja, nós passamos a ser felizes, plenos, juntamente com ele, para a glória e a honra dele, no nome de Jesus. Ok? Que Deus abençoe. Então nos vemos na sexta-feira, se Deus quiser. Vou falar sobre pulguismo na identidade. Tem pulga na identidade, gente. Tem pulga na identidade. E precisamos decidir nos limpar dela para que nós não sejamos doentes, né? Ou mortos pelas enfermidades que as pulgas ocasionam. Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar e tchau!